paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é pastor Jurandir. Nós estamos aqui na sede e nós estamos responsáveis hoje pela lição de número 9, que tem como título a teologia da prosperidade e o cristianismo puro e simples. Eu quero, meus queridos, começar destacando a introdução que o autor nos traz, onde ele nos traz uma informação muito importante com respeito a onde nasceu a teologia da prosperidade. Ele nos informa que nasceu na Inglaterra, no meio de algumas seitas. Por que essa informação é importante? É porque nós conhecemos algumas literaturas que têm nos informado, têm afirmado que a teologia da prosperidade nasceu no meio do pentecostalismo. E podemos perceber então claramente que essa afirmação não é verdadeira e sim falsa. Mas, por outro lado, ele também nos afirma que foi no meio do pentecostalismo onde essa doutrina ela encontrou guarida, onde ela encontrou pessoas para propagar. Aí se dá então a razão, o motivo de nós estudarmos essa lição. E eu quero, meus queridos, dizer que a teologia da prosperidade é uma teologia que não nega as doutrinas fundamentais do cristianismo, mas o grande problema da teologia da prosperidade é a ênfase que ela dá, ou seja, a ênfase no ter, a ênfase no possuir, e é em torno desta afirmação que eles criaram então a sua doutrina, uma doutrina fundamentada no homem, não mais em Deus e na sua glória. Aí está então, creio eu, o seu grande problema. Diante disso, essa teologia trouxe um cristianismo cheio de superstição e práticas estranhas à própria palavra de Deus, onde a figura central não é mais a cruz, não é mais a pessoa do Senhor Jesus, e na verdade, Deus passa a ser servo e o homem passa a ser Senhor. E ainda mais, você pode perceber claramente que a cruz, a ressurreição, a vida eterna, elas são esquecidas por essa teologia, em razão da ênfase que eles dão no aqui e no agora. O importante é aqui, o importante é agora. Queridos, as pessoas passam a ser medidas, meus queridos, pelas coisas e não pelo seu caráter, como nós afirmamos. O evangelho para eles passa então a ser um evangelho da satisfação pessoal. Os bens valem mais que o caráter e a ênfase é a pessoa humana. O centro é o homem e não Deus. Queridos, então a crítica que eu faço em razão hoje dessa teologia é que se essa teologia continuar como está, crescendo no meio cristão, eu estou prevendo aí um futuro muito sombrio. Por essa razão nós precisamos voltar à pregação teocêntrica, à pregação cristocêntrica, aquilo que Jesus ensinou, os discípulos ensinaram, o apóstolo Paulo, os pais da igreja, aquilo que os reformadores pregaram. Ou seja, eu entendo que, e como a própria lição fala sobre o evangelho puro e simples, eu entendo que somente a volta ao evangelismo alicerçado na palavra de Deus, que reconhece a autoridade de Deus, que reconhece a depravação do homem e crer no evangelho da salvação, somente assim, meus queridos, nós poderemos produzir frutos verdadeiros. Pois se isso não acontecer, nós veremos em breve o surgimento de milhares de cristãos e de centenas de igrejas que não sabem nada de Cristo, que nada pregam sobre Cristo e nada ouvem sobre Cristo. Nós veremos um futuro de um cristianismo de superstições e práticas estranhas, onde Jesus não é mais a figura central, mas sim é a figura periférica. Um escritor, Mark Arthur, ele diz: os princípios do marketing estão se tornando hábitos da verdade. Os elementos da Bíblia que não se encaixam no plano promocional são omitidos. O bom senso da marketing exige que o escândalo da cruz seja minimizado. Amados, o evangelho de hoje, principalmente que está sendo ensinado no Brasil, entraram para o mundo dos negócios. Jesus já havia condenado os cambistas no seu tempo, e parece que os de hoje são bem piores. São vendidos nos nossos dias óleos, rosas, lenços, gravatas, águas, martelinhos, sal grosso e outras coisas mais, que acabam escandalizando a respeito do Evangelho.
Enfim, a graça tem sido barateada, dando lugar ao emocionalismo, ao sensacionalismo, ao sensualismo. Um evangelho que tem pregado uma fé fácil, um Salvador, infelizmente, digno de dó, um Deus patético que é desconhecido, meus queridos, pelo evangelho do Senhor Jesus. Tozer, um grande escritor, disse: a antiga cruz condenava os homens, a nova diverte. A antiga cruz matava, a nova os entretém. A antiga cruz destruía, a nova destruía a carne, a nova a estimula. Há um antigo evangelho, meus queridos, que nós aprendemos, ensina que o preço para seguir a Jesus é alto, que o caminho é estreito e que poucos são que se encontram nesse caminho. Mas que nós temos visto hoje, esse novo evangelho, que não prega as verdades bíblicas, tais como a depravação total do homem, a incapacidade natural do homem em crer, a morte salvífica e a ressurreição de Cristo, já não ensinam sobre a obra soberana do Espírito Santo. Amados, eu espero que esse estudo que nós estamos hoje trazendo aos irmãos realmente possa ser um estudo que venha atingir toda a igreja e conscientizar a igreja deste mal que rodeia a todos nós. E devemos estar lembrando que a orientação bíblica é que devemos examinar tudo e reter, guardar aquilo que for útil, pois nós podemos perceber e ver nas Escrituras que ela é farta em nos advertir sobre o risco que a igreja do Senhor Jesus sofre durante a apostasia, que muitos cristãos abandonariam o evangelho genuíno para seguir práticas estranhas. Por isso que eu acredito, meus queridos, que essa lição é de suma importância hoje para as nossas igrejas, para que nós não venhamos a cair nos laços que o diabo tem armado para a igreja do Senhor Jesus. Que nós possamos realmente pegar a palavra, estudar a palavra e entender que o centro da palavra é a pessoa do Senhor Jesus, é a cruz do Senhor Jesus, é a sua morte, é a sua ressurreição que deve ser pregada e deve ser anunciada. O ser, nem sempre, a consequência é ter. E o ter nem sempre significa que você é. Ou seja, a espiritualidade nunca pode ser medida pelos bens que você possui, mas a espiritualidade se mede pelo caráter, pela vida de comunhão, de intimidade com Deus, pelo nosso testemunho. Então, meu amado, minha amada, a minha oração nesse dia é que você esteja realmente ciente de que nós precisamos ter a Bíblia, a pregação cristocêntrica como o centro da mensagem que toda a igreja deve estar ministrando, para que nós possamos saber a responder a todos aqueles que questionam a respeito da nossa fé. E na final da lição, o autor fala então desse cristianismo puro e simples. E é esse que nós acabamos de informar. Esse cristianismo puro e simples é a questão da fé, a fé alicerçada na palavra, centralizada na pessoa de Jesus. E fala também a respeito, meus queridos irmãos, de que essa fé, ela nos traz esperança. A esperança que nós temos não é pelo bem que nós possuímos, não é pelo poder que nós temos. Nós não podemos viver essa teologia de que determina o que Deus vai fazer, que Deus passa a ser nosso servo e nós a ser Senhor. A Bíblia diz que nós somos servos do Senhor, somos filhos, e como filhos devemos submeter à vontade do Pai. E também, meus queridos, fala sobre o verdadeiro cristianismo, que a fé, essa fé traz esperança, e essa esperança nos leva a viver em amor, a semear o amor, a trazer a alegria do Senhor através desse amor, que o amor de Deus nos contagiou, nos encheu, e através deste amor podemos então anunciar esse evangelho puro e simples. Então fica aqui essa palavra, a minha oração é que realmente algo de proveitoso, cada um daqueles que estão nos vendo agora, possa tirar e possa então transmitir à igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.